mais um vídeo do canal Ponderações. E hoje começo as ponderações a partir do livro de Jean-Paul Sartre, Reflexões sobre o Racismo. Em particular, eu começo a trabalhar reflexões sobre a questão judaica. E essa obra de Sartre, uma obra muito interessante, ela nos leva a pensar no Brasil dos nossos dias. Nos leva a pensar na experiência sociopolítica que estamos a viver. Então Sartre ele destaca na Europa de seus dias o fenômeno do antissemitismo. E destacando esse fenômeno, ele descreve a figura do antissemita. E segundo o filósofo, o antissemita ele não tinha nenhuma preocupação em fundamentar suas ideias na logicidade. Não tinha nenhuma preocupação em dialogar com diferentes linhas de pensamento. Porque o que eles desejavam mesmo era a assunção dos seus pensamentos, era o fortalecimento de suas ideias, era a petrificação de suas ideias. Para isso, buscavam a impermeabilidade, ou seja, buscavam fechar-se contra qualquer tipo de ideia contrária. Sobre essa característica, Sartre fala o seguinte: o antissemita foge da responsabilidade como foge de sua própria consciência, e escolhendo para a sua pessoa a permanência mineral, escolhe para a sua moral uma escala de valores petrificados. Então ele não busca o diálogo, ele não busca a confrontação, ele não busca o questionamento para perceber se suas ideias elas são realmente envolvidas de logicidade ou de eticidade. O que eles desejam é apenas a reafirmação. Quando eu me deparei com essa característica, eu me lembrei de pronto com o que estou a testemunhar nas redes sociais. O Brasil ele vive o fortalecimento da extrema-direita e a reinvenção do fascismo. E as pessoas que defendem os ideais da extrema-direita, estampados na figura de Jair Bolsonaro, elas não buscam coerência no que falam. Elas não buscam o diálogo para comparar ideias contrárias com as suas, buscando entender se suas ideias são eticamente fortes ou não. O que elas buscam violentamente é a reafirmação de suas ideias. Assim como o antissemita, que não buscava a coerência, buscava apenas a afirmação, os eleitores potenciais de Jair Bolsonaro também buscam apenas a reafirmação. Tanto que uma das frases mais fortes desenvolvidas pelos tais é a seguinte: é bom Jair
se acostumando. Então Sartre fala assim que toda tentativa de qualquer interlocutor de convencer o equívoco defendido pelos antissemitas, toda tentativa se fazia infecunda porque eles já buscavam petrificar suas ideias. Tinham medo de serem convencidos. E a semelhança aos antissemitas, o eleitor que está abraçando-se com a extrema-direita também não busca o diálogo. Busca reafirmar suas ideias e a semelhança dos antissemitas com chacotas, com brincadeiras e com violência, sem nenhuma preocupação com fundamentação lógica, com nenhuma preocupação com fundamentação ética. O que eles querem é afirmar o novo. Pessoalmente, eu testemunhei essa realidade. Nas redes sociais, expus ideias contrárias em minha página às ideias do candidato Bolsonaro. Minha página foi invadida por correligionários do tal candidato. Mas, por mais que todos fossem tratados respeitosamente, por mais que todos fossem convidados ao diálogo, o que mais estava a ocorrer eram as brincadeiras, as chacotas, as ironias. Poucos se prestavam a dialogar seriamente. E esses poucos que dialogaram seriamente foram inclusive destacados por tal atitude, por ser uma atitude diferente das dos seus semelhantes políticos. Esse quadro, ele lança um desafio para aquele que se preocupa com a situação do nosso país. Esse quadro desafia aquele que faz da razão o seu norte, que faz da lógica, da ética a sua base, desafia para que esses tentem impedir que tal ideia ganhe a tão sonhada impermeabilização. Há um desafio sobre todos os que fazem da razão sua referência, a que lutem para impedir a petrificação social dessas ideias. Notem que são ideias incoerentes, porque são ideias vindas do vulgo e, como tais, recheadas de paixão, como tais, desenvolvidas a partir do conflito, a partir da angústia, a partir do medo. Quando ideias são semeadas a partir de inquietações, a primeira tendência é buscar salvadores. A primeira tendência é buscar ideais radicais. E abraçando essas tendências, abraça-se também incoerências. Eu vou citar algumas. Boa parte dos eleitores potenciais de Jair Bolsonaro são pobres. Porém, o seu candidato abertamente defende a diminuição de direitos trabalhistas. São pobres, porém trabalhadores que estarão a votar em um candidato que abertamente ataca seus direitos de trabalhador.
Outra incoerência é o apoio maciço dos evangélicos. E sabemos que a base ética do cristão é Cristo, é o Jesus histórico. E entre os ideais do Jesus histórico está o ideal da pacificação, bem-aventurados pacificadores. Incoerentemente, os evangélicos estão a defender um candidato que defende a tortura, que afirma que a ditadura errou porque matou pouco e tem como sua principal propaganda política a arma, a ideia de armar a população. Então a massa, quando começa a politicamente se manifestar, e essa é uma das características do fascismo, começa a se manifestar a partir do desespero. Por exemplo, um judeu na Europa temia perder o seu emprego, o judeu não, o antissemita temia perder o seu emprego para um judeu. Hoje o Brasil testemunha, sim, a violência social. O Brasil testemunha essa violência. Só que assim, a solução evangélica para a violência foge da ideia de combater a violência com violência. Porque no ideal cristão está o ideal de dar a outra face, caminhar a segunda milha, e se for confrontado de alguma forma em que uma parte da sua roupa seja levada, dá para ele a outra parte. O ideal evangélico é diferente dos ideais da violência. Equivocam-se os cristãos evangélicos quando abraça, quando apoia um candidato que faz a violência a sua bandeira. Também equivocam-se os evangélicos ao defenderem a sua moralidade particular, quando defendem um rechaço social às minorias, quando rechaçam, defendendo a sua moralidade, o espaço das comunidades LGBTs. Porque os moralistas da época de Cristo, apegados na lei, tentaram levar Jesus a defender uma agressão contra a mulher que foi pega no ato de prostituição. E Cristo usou uma retórica muito interessante que terminou por deixar sem saída tais homens. Ele afirmou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Portanto, o cristão coerente com a lógica de Cristo, por mais que discordem das posições das comunidades LGBTs, é convidado a não atirar a pedra. É convidado a fazer uma autoanálise, um autoexame de si mesmo e amorosamente acolher e amorosamente impedir a violência. A outra questão também da incoerência dos evangélicos ao apoiar Jair Bolsonaro é em relação aos direitos trabalhistas, que o candidato abertamente já atacou, inclusive se posicionando em favor do empresariado. Ao momento que Jair Bolsonaro fala que vai chegar uma época em que o trabalhador vai ter que escolher ou o trabalho ou os direitos trabalhistas. Como se não fosse possível harmonizar essas duas necessidades. Apoiar essa lógica é se colocar
contra o ideal cristão que tem no pobre sua figura central. Inclusive no livro de Tiago, há uma forte exortação a pessoas que, dentro da igreja, davam mais espaço para o rico em detrimento ao pobre. Colocavam o pobre no estrado dos seus pés, numa posição inferior, ao passo que colocavam os ricos nos melhores assentos. E no texto de Tiago, Tiago fala o seguinte: não são porventura eles que te oprimem? Não são porventura eles que te levam aos tribunais? Então, se colocar do lado de um candidato que é contra os direitos trabalhistas, que rechaça as minorias, que vai contra a ascensão da mulher, porque indo em contramão à sua época, Jesus, ele convida uma mulher a lhe escutar, ao passo de que uma outra fala assim, não era para estar trabalhando, e essa outra reproduzia os ideais do senso comum. Ideais que afirmavam que o lugar da mulher era o serviço. E Jesus rechaçou tal ideia, falando assim, olha, Maria escolheu o melhor lugar, que é o lugar do aprendizado. Portanto, é incoerente essa massa. Mas, além de ser incoerente, essa massa não busca o diálogo. Ela quer empedrar-se no seu próprio equívoco. Ela deseja, como diz Sartre em relação aos antissemitas, a impermeabilização de suas ideias. Então é lançado um desafio a todo indivíduo, a toda pessoa que faz da sua razão a sua orientadora, para que lutem ardorosamente para evitar que tais ideias se tornem ainda mais rígidas, para que tais ideias se façam um muro que separe defensores de ideias extremistas de pessoas que têm na razão, na lógica e nos valores éticos o seu fundamento e sua busca. Saúde, e que façamos de nossa vida uma busca e uma ferramenta para destruir ideias contrárias à civilização, ideias que se assumidas, que se institucionalizadas, transformarão a nossa sociedade em uma barbárie. Saúde.